Oi lá, meu nome é Antônio Rodrigues, bom período em que você está vendo esse vídeo. E hoje eu queria comentar um pouco, hoje não, e eu queria comentar um pouco sobre Boku no Hero. Essa última semana teve o famoso episódio do 1.000.000%. E em vários grupos que eu participo, seja só sobre animes, seja sobre cultura japonesa, seja sobre especificamente Boku no Hero, eu vi muita discussão sobre esse 1.000.000%. Vi muitas dúvidas que estão ao redor desse 1.000.000% que eu pretendo tirar hoje. Eu esperei ver se algum canal que faz análise eles dão alguma resposta sobre isso mais aprofundado. Mas a maioria só fez mostrar aquela cartinha que apareceu do Correio no volume 9. E ainda assim algumas pessoas ficaram assim, porque a resposta não foi tão boa, não foi tão direta. Ficou simplesmente como se fosse um grito de expressão. Eu queria comentar um pouco sobre isso. E depois a gente vai comentar sobre outra parte que teve confusão também nesse episódio. Ok? Eu até tentei conversar com todo mundo, dar resposta para todo mundo. Não como se fosse famoso, como se soubesse tudo. Mas já que eu li o mangá, e quem já leu o mangá passou por essa discussão há alguns anos atrás. Até eu correr dar a resposta. E depois saiu uma coisinha que eu vou comentar com vocês também. Então, não é que eu saiba tudo, é porque eu já discuti isso há muito tempo. Essa discussão deu tempo a amadurecer na nossa cabeça, entendeu? Não é desmerecendo que a versão anime é uma opção, mas eu gostaria de comentar sobre isso. Esse vídeo não vai ter spoilers sobre o anime. Vou comentar algumas partes sobre o mangá, mas não vai ter spoilers do anime em si, ok? Vai ter uma parte ou outra que eu vou mais à frente, mas não vai dar spoiler da história. Tá? Primeira parte, vamos conversar sobre o 1.000.000%. Todo mundo acho que já sabe que o Deku não alcançou 1.000.000%. Mas aí ficou aquela dúvida do quanto ele alcançou, que porcentagem ele chegou. Bom, o Correio, além da cartinha, ele deu uma micro resposta, uma micro explicação no capítulo 85 do mangá, em que um médico fala sobre isso. Eu não recomendo que você vá ler o capítulo 85, ok? Eu já li, então eu recomendo que você não vá ler, porque tem alguns spoilers grandes dessa saga. No final do capítulo 85, que não é o spoiler, o Deku sempre vai pro hospital. É tanto que na fanbase ele é sempre chamado de porcelana, porque ele se machuca muito facilmente. Também pudera, né? E aí ele vai pro hospital e o médico vai conversar com ele e ele comenta sobre uma espécie de inibição, sobre o inibidor que o corpo coloca nos indivíduos para que ele não ultrapasse o limite do corpo humano. Na verdade, não ultrapasse o limite do seu próprio corpo. Então o próprio corpo ele coloca esse inibidor. E foi isso que aconteceu. Esse inibidor que saiu. Explicando melhor. Da onde que foi que saiu esse inibidor? O Correio tirou esse inibidor do rabo? Não. Se a gente voltar nos primeiros capítulos, até mesmo no anime, na primeira temporada, lá na luta contra o Nomu, o All Might ele comenta sobre ultrapassar os próprios limites, ir pros Ultra e tal. E esse inibidor ele só sai no momento de muita tensão, não é muita vontade, não diria a palavra vontade, eu diria a palavra desespero. Esse inibidor, o seu corpo só tira esse inibidor quando ele está no momento de muito desespero. Que foi o que aconteceu. O All Might ele só passou esse inibidor no mangá 2 vezes. A primeira na luta contra o Nomu e a segunda vai um pouquinho mais pra frente, mas acho que eu não vou dar spoiler, mas ele passa uma segunda vez dessa inibição. Quem já leu o mangá sabe aonde eu tô falando. Mas no anime não se preocupa, daqui a pouco vocês chegam lá e vocês vão ver a segunda parte. E aí foi isso que aconteceu. O Deku, naquele momento, ele estava utilizando o poder que ele tinha à sua disposição, o que ele achava ser 100%. Ah, mas quando você dá um murro, você dá 100%? Não. No mundo real mesmo, tem aquele negócio do pico de adrenalina. Muitas vezes os pais, quando veem seus filhos em momentos de perigo, eles arranjam forças sobre-humanas que eles não teriam. Na verdade eles têm, mas eles não usam porque ele tem essa inibição. Quando o All Might diz que vai dar o 100%, quando o Deku diz que ele vai dar 100%, ele está mentindo? Não, ele não está mentindo. Ele apenas está dando 100% consciente. No mangá eu só leio em inglês e em português, eu não leio o original em japonês. Então nas traduções que eu vi, dizem que esse inibidor faz você chegar até no máximo 80% conscientemente. A partir dos 80%, para você atingir, você tem que tentar no momento de desespero, de muita tensão, ok? Não é só força de vontade, é tensão, desespero mesmo.
A segunda parte que eu queria comentar, que eu vi também muita gente comentando, estão com dúvidas, é sobre no mangá e também no anime, o Deku disse que deu um poder com toda a potência do All Might. E, gente, nessa parte do anime, até mesmo no mangá, ele ainda não atingiu nem os pés do All Might no nível de poder. Tem muita gente dizendo, mas o poder é cumulativo, o poder que tem no Deku já é maior do All Might. Não. O que acontece é o seguinte, realmente o poder do One for All é cumulativo. Talvez eu até comente sobre isso depois, em outro lugar, em outro vídeo, algum texto. Mas o poder do One for All é cumulativo, ok? Mas também depende do receptáculo. Vamos dizer o seguinte, o All Might ele é o oitavo portador. Então vamos dizer aqui, metaforicamente, que ele tem uma chama de 8x no seu ápice, ok? Essa chama vai decaindo, vou explicar daqui a pouco. Tem um 8x, mas a parte física da tocha, o graveto, digamos assim, ele também tem que ser forte o suficiente para aguentar essa chama de 8x, ok? O Deku, futuramente, quando ele se tornar o herói número 1, que não é um spoiler, tem no primeiro capítulo, no primeiro episódio do anime, primeiro capítulo do mangá e no primeiro episódio do anime, ele vai ser um portador muito mais forte que o All Might, mas somente no seu ápice. Agora, ele tem essa possibilidade de chegar ao 9x, mas o graveto, digamos assim, o corpo dele ainda é frágil o suficiente. E outra coisa, o poder, se você passa o fogo de uma tocha para outra, ela não passa de uma vez. Ela passa, vai queimando aqui enquanto aqui vai desaparecendo. Essa parte de desaparecer também teve na luta do All Might, quando ele disse que antigamente para acabar com um monstro daquele nível ele precisaria de um pouco mais de 5 socos, enquanto agora ele precisa quase 300, se eu não me engano. Então o All Might já está perdendo poder, enquanto o Deku já está ganhando, crescendo o seu poder. Mas ele ainda não está no auge dele, o corpo dele ainda não aguenta todo o poder que um dia ele vai ter. Nesse momento do mangá, ele ainda não tem todo o poder do All Might. Vamos voltar só agora mais um pouquinho na segunda temporada do anime e eu não me lembro dos capítulos exatos do mangá. Na luta do All Might contra o Deku e o Bakugou. Ali o All Might estava se segurando, por mais que ele não segurasse tanto, ele não queria matar os alunos dele, então ele estava se segurando. Ele estava com aqueles pesos que também inibiam seus movimentos e dando o 100% dele consciente, digamos assim, 100% consciente, que seria uma forma de 80%, eu acho. Ele, com tudo isso, ele com um soco destruiu metade, se não toda, uma cidade de treino, ok? Isso, ele, com todos os inibidores, ele conseguiu destruir metade de uma cidade. Vamos voltar para o capítulo, para esse episódio de ontem, dessa semana, na verdade. O Deku, ultrapassando com todo o plus ultra que ele tem, com todo o poder que ele tem no momento, dando aquele 1.000.000%, ele deu um murro no muscular, e ainda assim ele só fez rachar a montanha, rachar a rocha, rachar a montanha, ok? Convenhamos que rachar uma montanha é mais difícil, já que é uma pedra maciça, digamos assim, que a cidade é mais fácil, já que são só paredes de cimento, mas ainda assim ele só conseguiu rachar, ele não conseguiu nem aprofundar um pouco mais dessa montanha, digamos assim. Então o Deku, ele ainda não está nem perto do poder do All Might. Por mais que ele diga, nesse episódio, que ele deu um poder com todo o poder do All Might, não deu. Tanto que ele também disse que vai dar 1.000.000%. Então foi só uma forma de expressão. Por mais que ele acredite que deu 100%. Mas não, ele não está nem perto do poder do All Might. Eu acho que essas foram todas as dúvidas que eu vi nos fóruns, nos grupos de discussão. Eu estava esperando alguém comentar sobre isso mais profundamente, mas eu não vi nenhum lugar comentando sobre isso mais profundamente. Não que eu não tenha outros youtubers comentando. Aliás, o trabalho do All Blue, do VideoQuest é muito bom sobre isso, da LBTV falando sobre o anime, mas ninguém chegou a comentar muito profundamente sobre isso. Acho que também porque muitos, alguns deles leram mangá, mas eles não chegaram a se aprofundar nesse poder, tá? Então eu só queria tirar essas dúvidas, porque eu não queria ficar direto tendo que escrever, eu sou preguiçoso pra caramba. Então aqui é só Ctrl+C, Ctrl+V.
As duas páginas que eu falei do capítulo 85 sobre a carta do correio, eu vou tentar colocar na descrição, ok? Pra vocês tirarem suas dúvidas. E se alguém tivesse mais alguma dúvida sobre esse mangá, sobre esse anime, eu tô louco pra conversar sobre isso. Eu sou um fã inveterado de Boku no Hero. Apesar de eu gostar de outros animes, outras obras, essa foi a obra que eu mais aprofundei, mais li sobre, mais pesquisei sobre. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, bota aí nos comentários pra gente conversar sobre isso, pra gente discutir sobre isso. Que Boku no Hero é muito bom, ok? Então, quero discutir sobre isso, eu quero conversar sobre isso. E se eu puder tirar algumas dúvidas de vocês, ou vocês tirarem dúvidas minhas, já que eu não sou sabichão, eu não sei tudo. Mas eu gostaria de continuar conversando sobre Boku no Hero com vocês. Por mais que seja gravado e editado no celular, ok?